Imagine uma viagem de férias em família, um momento ideal para criar memórias, fortalecer laços e aproveitar o descanso tão merecido. Porém, nem sempre essas viagens saem como planejado. Eu sou Eduardo, tenho 47 anos, e estou escrevendo isso enquanto tento aproveitar uma viagem de férias em Miami. Ao meu lado está minha esposa, Laura, de 42 anos, os pais dela, Carlos, de 76 anos, e Ana, de 70 anos, e claro, a irmã dela, Beatriz, de 38 anos. Esta era para ser uma viagem tranquila e divertida, mas, desde que chegamos, Beatriz está fazendo de tudo para me deixar desconfortável e isolado. Laura e eu estamos casados há 10 anos. Temos uma vida financeiramente estável, sem filhos, e adoramos viajar juntos. Costumamos planejar pelo menos 3 boas férias por ano e ainda fazemos escapadas de fim de semana para descansar do trabalho, que exige bastante de nós. Há 2 anos, decidimos incluir os pais de Laura em algumas dessas viagens, principalmente por causa dos problemas de saúde do pai dela. Ele mencionou que gostaria muito de voltar a Miami, onde ele e a esposa passaram a lua de mel, e tem um receio de que essa possa ser sua última viagem devido à saúde delicada. Como a viagem para Miami é cara, nos oferecemos para cobrir os custos. E embora Carlos e Ana quisessem ajudar, fiz questão de assumir as despesas por completo. Afinal, sempre foram muito generosos comigo, e financeiramente, estamos em uma posição que nos permite proporcionar essa experiência a eles. Porém, este ano, a irmã de Laura, Beatriz, também se juntou a nós. Ela não está em uma boa situação financeira e tem 3 filhos em idade escolar. Todo ano, quando voltamos das nossas viagens, ela fica melancólica por não poder fazer uma viagem desde sua lua de mel. É triste, certo? Então, este ano, ela nos perguntou abertamente se poderia se juntar a nós. Eu concordei, já sabendo que teria que cobrir os custos dela, pois, obviamente, ela não teria condições de pagar por férias em Miami. Não me importei muito, afinal, às vezes precisamos ajudar a família. Fiz todas as reservas de voos e hotéis para o grupo, mas, desde o momento em que pousamos, Beatriz começou a agir de maneira estranha. Por estranho, quero dizer que ela fazia questão de me excluir de tudo. No início, não dei muita importância. Chegamos ao nosso resort na praia, e depois de nos acomodarmos, Beatriz sugeriu que tirássemos uma foto de família. Parecia algo inocente, certo? Errado. Quando estávamos prontos para posar, Beatriz se virou para mim e disse: Eduardo, você pode tirar a foto para nós. Quero apenas nós 4, mamãe, papai, Laura e eu. Fiquei surpreso, mas preferi não criar uma cena. Achei que talvez ela quisesse uma foto só com os pais e a irmã, e imaginei que isso terminaria aí. Mas eu estava enganado. Beatriz fez disso um padrão durante toda a viagem. Cada vez que parávamos em algum lugar bonito ou fazíamos algo divertido, Beatriz insistia em dizer que era só para eles 4 ou que era algo apenas para a família. E, adivinhe, eu era sempre o responsável por segurar a câmera. Em várias ocasiões, Laura tentava intervir, lembrando que eu também fazia parte da família. Até meu sogro e minha sogra pediam para que eu entrasse nas fotos, mas Beatriz sempre dava um jeito de me deixar de fora. Beatriz não perdeu nenhuma oportunidade de me excluir das fotos. Ela postava nas redes sociais, e eu mal aparecia nelas, como se apenas eles 4 tivessem vindo para as férias. Isso era extremamente frustrante. Em vez de fazer parte das memórias, eu me vi assumindo o papel de fotógrafo ou até mesmo de carregador de bolsas. Numa noite, decidimos passar a tarde na piscina do hotel, que tinha uma bela piscina infinita com vista para o oceano. Imaginei que seria uma pausa relaxante de toda a caminhada que fizemos. Quando estava prestes a entrar na água, Beatriz se virou para mim e disse que queria uma foto só das mulheres, Laura, a mãe e ela. Achei que não tinha problema, afinal, era só uma foto. Mas, depois disso, ela garantiu que eu sempre estivesse ocupado com alguma coisa sempre que alguém tirava a câmera. Primeiro foram só as mulheres, depois ela queria apenas fotos com os irmãos, e claro, outra com os pais e a irmã. Se ela não suportava tanto a minha presença, por que fez questão de me trazer? Ontem, fomos a um passeio de barco tranquilo e turístico, que deveria ser um dia calmo e familiar, mas Beatriz encontrou mais uma forma de me deixar de lado. No barco, os assentos eram organizados em filas de 2 cadeiras, e como éramos 5, Beatriz sugeriu que os pais de Laura sentassem juntos em uma fileira, enquanto ela sentava com Laura na outra. Dessa forma, seria mais fácil tirar fotos de família e fazer boas memórias,
como ela mesma disse, me deixando sozinho. Beatriz ainda virou para mim e disse que eu poderia sentar no próximo banco, pois ficaria mais equilibrado assim. No fim, eles até compraram uma foto de lembrança do passeio, e lá estava eu, sozinho e deslocado, sentado entre estranhos. Entendo que em algumas fotos uma pessoa precisa ficar de fora, mas por que sempre eu? Ela podia ter trocado de lugar algumas vezes. Outra noite, fomos a um restaurante sofisticado de frutos do mar, do tipo que você precisa fazer reserva com dias de antecedência. Cuidei de todos os detalhes da reserva no restaurante, garantindo uma mesa excelente com uma vista perfeita do pôr do sol. Quando chegamos, nos levaram a uma mesa redonda com 6 lugares. Qualquer um que já passou por essa situação sabe que os melhores assentos são os voltados para a vista. Naturalmente, pensei que Laura e eu sentaríamos juntos, com seus pais de frente para nós, deixando Beatriz em um dos outros lugares. Mas, assim que nos sentamos, Beatriz rapidamente se acomodou ao lado de Laura. Seus pais ocuparam os 2 assentos com vista, e eu fiquei no lado oposto, sem visão, espremido entre os pais de Laura e a estação do garçom. Laura tentou protestar, dizendo que queria se sentar ao meu lado, mas Beatriz a interrompeu, dizendo que ela deveria parar de ser tão apegada e que essas eram férias em família. Engoli a frustração, pensando que era só uma refeição. Mas, durante o jantar, quando tentei participar das conversas, Beatriz começou a desviar os tópicos para histórias que não envolviam a minha presença. Ela falava de memórias de infância, viagens de colégio e piadas internas das quais eu naturalmente não fazia parte. Os pais de Laura tentaram me incluir, explicando o contexto das histórias, mas Beatriz os interrompia, tornando tudo forçado. Quando chegou a sobremesa, eu praticamente já era um fantasma na mesa, ignorado enquanto todos riam e relembravam o passado. No dia seguinte, tínhamos um dia de spa reservado. Eu havia planejado tudo, uma suíte privativa para mim e Laura, outra para os sogros e um quarto individual para Beatriz. No entanto, meu sogro não estava se sentindo bem e preferiu passar o dia descansando na praia. Imaginei que nós 4 poderíamos aproveitar o spa juntos, mas Beatriz rapidamente propôs outra coisa. Ela sugeriu que eu ficasse com meu sogro, enquanto ela, Laura e a mãe aproveitassem um dia só para as mulheres. Fiquei furioso, mas me contive para não explodir. Eu tinha pago por tudo, e agora me diziam que era uma atividade exclusiva para elas. Decidi que realmente não estava com vontade de me juntar a elas e aceitei ficar e relaxar com meu sogro. No fim, acabou sendo uma experiência agradável, tivemos boas conversas, e ele compartilhou sua sabedoria e histórias de vida. Meu sogro compartilhou suas histórias e conselhos, o que foi divertido e reconfortante. Eu até quis desabafar sobre minha frustração com Beatriz, mas preferi guardar para mim mesmo, sem querer estragar o momento. Quando ele voltou para sua suíte para descansar, eu me sentei para escrever. Ainda faltavam 3 dias para o fim da viagem, e eu realmente estava no limite com Beatriz. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria deixar minha raiva dominar o restante das férias, nem queria estragar a experiência da minha esposa, do meu sogro e minha sogra. Naquela noite, conversei com Laura sobre o que estava acontecendo. Ela entendeu que eu estava magoado, mas sugeriu que talvez Beatriz não estivesse agindo de propósito. Ela comentou que, como eles cresceram com o pai frequentemente ausente, talvez Beatriz estivesse tentando aproveitar o máximo possível de tempo com a família. Às vezes, até me perguntei se eu estava exagerando, ou se era egoísmo querer ser incluído em tudo só porque fui eu que paguei pela viagem. Comecei a questionar se estava pensando demais. Mas, honestamente, parecia que era hora de deixar claro para Laura como eu me sentia. Afinal, eu estava bancando a viagem, então merecia um lugar verdadeiro nesse barco familiar, e não ficar à margem. Na noite anterior ao nosso retorno, percebi que eu já tinha tido o suficiente. Durante toda a viagem, fui tratado como um estranho, mesmo tendo sido eu quem financiou tudo. A gota d'água veio quando puxei Laura de lado e perguntei por que ela não estava me defendendo. Expliquei que me sentia como se estivesse sendo tratado como um completo ninguém, e ela podia ver o quanto isso me machucava. Laura suspirou e disse que entendia, mas achava que confrontar Beatriz só iria piorar as coisas, ainda mais considerando a condição de saúde delicada do pai. Ela me pediu para deixarmos isso de lado por enquanto, para evitar qualquer tensão. Eu não queria causar um drama, especialmente com a saúde do pai de Laura em risco, então concordei em não levar a discussão adiante, pelo menos por enquanto. Deixei passar por um momento, mas, lá no fundo, já estava planejando minha vingança.
Não ia deixar Beatriz sair impune por me tratar como um estranho durante a viagem que eu mesmo paguei. No dia da partida, pedi que Laura fosse para o aeroporto com os pais dela e disse que eu iria mais tarde com Beatriz. Laura me olhou e disse que sabia o que eu estava planejando. Respondi que, sim, ela sabia, e que era melhor ela manter a neutralidade, como fez durante toda a viagem. Ela concordou, e então me dirigi à recepção do hotel para resolver as contas. O hotel tinha uma política onde o aluguel dos quartos era pago antecipadamente, mas os extras, como serviço de quarto, refeições e atividades, eram liquidados no check-out. Pedi ao gerente que fizesse uma conta separada para cada suíte, inventando uma desculpa sobre impostos, e ele concordou. Assim, paguei tudo para minha suíte e para a do meu sogro e minha sogra, mas pedi ao gerente que encaminhasse a conta de Beatriz diretamente para ela. Nesse meio tempo, Laura e seus pais já estavam a caminho do aeroporto, pois o veículo precisava ir devagar e eles tinham que chegar cedo para organizar as cadeiras de rodas e outros detalhes. O gerente, então, ligou para Beatriz e pediu que ela fosse até a recepção para quitar a conta. Quando ela chegou e recebeu o valor, a expressão no rosto dela foi impagável. Beatriz olhou para mim, confusa, enquanto eu permanecia sério. Um pouco em pânico, ela perguntou se eu não estava cobrindo as despesas dela. Respondi calmamente que já havia pago pela minha família e que ela poderia cobrir as próprias despesas. Ela não fazia ideia do quanto havia acumulado durante a viagem, serviços de quarto, tratamentos de spa, diversas contas de bar e vários extras. O total era alto, e quando ela tentou pagar com o cartão de crédito, ele foi recusado, pois o limite não cobria nem metade da conta. Beatriz ficou furiosa, tentando descobrir como faria o pagamento, lançando olhares de súplica para mim de tempos em tempos, mas não tive pena. Enquanto ela recebia olhares de desaprovação dos funcionários do hotel e de alguns hóspedes, eu simplesmente sentei no sofá e aproveitei o espetáculo. Eu estava até disposto a pagar a conta dela, mas apenas se ela viesse até mim e pedisse desculpas pelo comportamento que teve durante toda a viagem. Mas ela é orgulhosa demais para pedir desculpas. Em vez disso, esperava que eu oferecesse ajuda voluntariamente, mas, ao invés disso, ela ligou para o marido. Ele não ficou nada contente em saber que teria que cobrir as despesas da esposa. A conta era quase equivalente ao salário mensal dele, se não mais. Depois de uma longa discussão e um vai e vem de ligações, ela finalmente conseguiu transferir o dinheiro e pagou a conta. Mesmo assim, estava furiosa. Minha vontade era deixá-la no hotel para lidar com a situação sozinha, mas como a reserva tinha sido feita no meu nome, precisei garantir que tudo estivesse resolvido antes de sair. Eu estava preparado para enfrentar as repercussões se ela não conseguisse pagar. Mesmo assim, considerei que minha vingança estava completa ao vê-la passar por essa vergonha, mas, de alguma forma, ela conseguiu o dinheiro. Depois que o hotel providenciou um táxi para nos levar ao aeroporto, Beatriz não falou mais comigo. Para piorar a situação dela, eu não fiz o check-in do voo para ela com antecedência. Então, ao chegarmos ao aeroporto, já cansados e com o tempo apertado, ela ainda teve que lidar com a confusão de resolver seu cartão de embarque. Enquanto isso, eu havia feito o upgrade das passagens para mim, Laura e seus pais para a classe executiva, deixando Beatriz na econômica. Ela teve que esperar na fila enquanto nós embarcávamos com prioridade. Quando finalmente embarcou, passou por nós sem dirigir uma palavra, claramente irritada. Assim que pousamos, Beatriz foi direto ao encontro dos pais e contou sua versão da história, tentando me pintar como o vilão que a teria abandonado no hotel. Ela fez tanto escândalo que chegou a estressar o pai. Ainda no aeroporto, começou a discutir e até chorou, descrevendo como eu a teria humilhado na frente dos funcionários e hóspedes do hotel e que, além disso, eu não teria feito o check-in para ela. Calmamente, expliquei minha perspectiva, ressaltando que Beatriz passou a viagem inteira me excluindo e me tratando como um estranho, apesar de eu ter financiado tudo. Então, por que eu deveria cobrir as despesas dela, quando ela não me considerou parte da família? A mãe de Laura, tentando manter a paz, balançou a cabeça e disse: Beatriz, chega. Não queremos nos envolver. Percebemos que você o afastou o tempo todo. Sugerimos que o incluísse, mas você claramente tinha seus próprios planos de deixá-lo de lado. Mesmo assim, Beatriz não se deu por vencida. Ela me acusou de usar dinheiro para controlar todos e afirmou que eu era um homem horrível. Olhou para Laura e disse que ela havia conspirado comigo para humilhar a própria irmã, o próprio sangue, e que veria o tipo de homem que eu era.
Ela declarou que eu dormiria com outra mulher bem debaixo do nariz dela e que ela não poderia fazer nada, insinuando que Laura estava cega pelo meu dinheiro. Essas palavras levaram a uma briga feia entre Beatriz e seu pai. O pai, que havia se mantido em silêncio durante toda a viagem, finalmente disse: Beatriz, seu cunhado já fez mais do que o suficiente por você. Se não consegue demonstrar gratidão, melhor ficar em silêncio. Um silêncio mortal se seguiu. O pai de Laura então pediu para eu levá-lo para casa o mais rápido possível. Ajudei-o a entrar no carro, e partimos, deixando Beatriz para trás no aeroporto. Orgulhosa demais para nos acompanhar, ela se recusou a vir conosco. Como não havia transporte direto do aeroporto, ela provavelmente teve que chamar um táxi, o que não sairia barato, já que o lugar ficava a cerca de 110 quilômetros do aeroporto. Deixei meus sogros em casa, e ambos me agradeceram por tudo que eu fiz por eles. Esse agradecimento foi tudo que realmente importava para mim. Meu sogro, inclusive, me deu um abraço mais longo que o habitual, o que realmente fez meu dia. Laura e eu voltamos para casa em silêncio sobre o que tinha acontecido. Ignoramos o elefante na sala, e no dia seguinte retomamos nossas rotinas e voltamos ao trabalho. Parecia que tudo tinha voltado ao normal. Mas alguns dias depois, Laura quebrou o silêncio e me contou que Beatriz estava enfrentando problemas com o marido. Ele exigiu que ela devolvesse cada centavo que ele gastou para cobrir a conta do hotel, dizendo que não tinha condições de salvá-la toda vez que ela se metesse em problemas. Laura me apoiou, mas confessou que talvez eu tivesse levado as coisas um pouco longe demais. Ela admitiu que Beatriz precisava aprender uma lição e que, de certa forma, ela tinha o que merecia. Eu, sinceramente, não me arrependo de tê-la feito lidar com as consequências de suas próprias ações. Então, pessoal, eu fui o vilão por ter deixado Beatriz pagar suas próprias contas? Ou ela merecia isso depois de tudo que fez para me excluir? Tive reações mistas ao meu relato. Algumas pessoas disseram que eu fui longe demais, e basicamente, esperavam que eu fosse mais compassivo. Mas eu sei o meu valor. Não, eu não queria que Beatriz se tornasse minha escrava, mas um mínimo de respeito era necessário. Eu queria ser incluído, como parte da família. Como mencionei, eu estava até disposto a pagar as despesas dela se ela viesse falar comigo e reconhecesse seus erros, mas ela não estava pronta para isso. Não sinto que devo explicações pelas minhas ações, pois fiz o que achei correto. Beatriz e eu nunca fomos próximos. Ela frequentava nossa casa para ver Laura, e fora algumas saudações formais, quase não conversávamos. Mesmo assim, eu não me importei de bancar a viagem dela. E o que eu esperava era apenas algum respeito, certo? Como mencionei anteriormente, o marido dela não ficou nada feliz em ter que socorrê-la naquela situação. O valor da conta era quase igual ao salário mensal dele, e ninguém ficaria contente em gastar tanto apenas para cobrir os gastos extravagantes da esposa. Como era de se esperar, ela me pintou como vilão para ele, e isso foi o suficiente para que ele se recusasse a comparecer ao jantar de ação de graças na casa dos pais de Laura, onde eu estaria presente. Minha sogra organiza esse jantar todos os anos, mas, desta vez, queria fazer algo especial devido à saúde debilitada do meu sogro. Quando ela confrontou o marido de Beatriz sobre a ausência, ele disse que não queria dividir a mesa com alguém tão malvado a ponto de humilhar financeiramente uma pessoa em situação mais fraca. Minha sogra então contou a ele tudo o que havia acontecido e explicou o comportamento de Beatriz durante a viagem. Ela ainda pediu que ele verificasse as fotos das férias, onde qualquer um poderia ver que fui sistematicamente deixado de fora dos momentos em grupo. Eu mantinha uma relação decente com o marido de Beatriz, nem muito próxima nem muito distante. Nos víamos anualmente no jantar de ação de graças, e às vezes, em outros feriados. Sempre o considerei um cara respeitável e nunca pensei mal dele. Ainda assim, fui ao jantar de ação de graças apenas pelo meu sogro. Beatriz e o marido dela faltaram, alegando que estariam viajando para visitar os pais dele. Não percebi que isso era uma mentira contada pela minha sogra para manter meu sogro afastado do drama. Depois que ele foi dormir, minha sogra revelou a verdade: Beatriz vinha tendo conflitos sérios com o marido e havia se tornado irracional. Ela constantemente o menosprezava por sua baixa renda e exigia que ele aceitasse um segundo emprego, além do trabalho em tempo integral. Ele concordou, mas com a condição de ser dispensado das tarefas domésticas e de algumas responsabilidades com as crianças. Beatriz, claro, não ficou satisfeita com isso. O marido acabou desabafando com minha sogra, que ficou muito preocupada.
Fiquei surpreso ao saber que Beatriz trabalhava apenas 20 horas por semana, mas esperava que o marido fizesse horas extras além das suas 40 horas semanais, além de cumprir todas as tarefas domésticas. Minha sogra tentou aconselhar Beatriz, pedindo que ela entendesse a situação do marido, mas parecia que Beatriz havia provado o gostinho de um estilo de vida que não condizia com sua realidade e queria sustentar isso a qualquer custo. Por fim, minha sogra teve que alertá-la: se algum dia Beatriz passasse por um divórcio, ela não deveria envolver o pai nesse drama, nem contar com eles para apoio financeiro. Depois que voltamos do jantar, Laura e eu conversamos e concluímos que provavelmente foi um erro levar Beatriz na viagem. Isso me lembrou de uma frase que li em um dos restaurantes do resort. Quando você experimenta o luxo de uma ilha particular, nunca mais pise em uma ilha pública. A mesma lógica se aplica à experiência de voar na classe executiva. Sinto pena do marido de Beatriz. O pobre rapaz está sofrendo, e espero que ela caia em si antes que seja tarde demais. Quis compartilhar essa atualização pensando que pode ser útil para outros que passam por situações semelhantes. É realmente frustrante quando alguém te trata como um estranho, especialmente quando você está tentando ser generoso, apesar do comportamento negativo da pessoa. Foi importante você ter ido ao jantar de ação de graças por consideração ao seu sogro, e isso demonstra o quanto você valoriza a família, apesar de toda a tensão. É uma pena que Beatriz esteja criando essa divisão, espero que ela consiga refletir e perceber o impacto de suas atitudes antes que isso prejudique ainda mais seus relacionamentos. Compartilhe suas histórias de férias em família nos comentários abaixo. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi mais um relato no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir. E se você gosta de histórias reais sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!